Bem, olá a todos. Mais uma vez nos reunimos para estudar o Livro dos Médiuns, hoje 16 de março de 2022. Estamos tratando dos médiuns especiais, que é o capítulo 16 da segunda parte, né, das manifestações espíritas, e nós estamos naquele quadro sinótico resumido das diferentes variedades de médium, dando continuidade. É bastante extenso porque o número de médiuns que se apresentam, que Kardec apresenta para a gente, realmente é bastante extenso, mas é muito bom, porque a gente vai poder ter uma visão muito grande, muito boa do que representa a mediunidade e os tipos de mediunidade. Então, vamos lá. A gente já viu esse slide, mas para que a gente não perca o fio da meada, então, a gente vai lembrar aqui que essas indicações, essas informações foram fornecidas pelos espíritos. Kardec é sempre preocupado com isso. Fala, olha, não é meu, isso aqui vem de terceiros, vem dos espíritos. E aí ele está sempre dizendo isso. E ele fala também que boa parte dessas observações e tudo são de Erasto e Sócrates. Então dá para imaginar o teor, né, o conteúdo do que nós estamos vendo aí, a verdade e tudo isso, né? Então, começa, que a gente já viu isso aí também, no item 187, que ele divide em duas grandes categorias. Então, vamos entender da época, sempre é importante considerar a época de Kardec, a época a que ele se referia, né? Então, naquele momento, ele via dois tipos de médiums. Os médiums de efeitos físicos, porque foram aqueles que nem sabiam que eram médiums, a gente já estudou isso aí, né, num grupo de pessoas, e aí as mesas ficavam só fazendo movimentos, tudo. Então, não era assim uma manifestação, do ponto de vista dele, naquele momento, inteligente. E tinha os médiums de efeitos intelectuais ou inteligentes, que esses sim, eles transmitiam comunicações inteligentes. Então, nós vamos ver, a gente colocou esse slide, porque ele manda ver no 160, né, o item 160, ou rever também o 65. Então, vamos ver para relembrar, né? Então, 160. Os médios de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos de corpos inertes, ruídos, etc. Então, é tudo físico, é tudo aquilo que a gente pode ver, ouvir, sentir, né? Então, é físico, que afeta nossos 5 sentidos. Podemos dividir em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Então, e ele fala também, vê na segunda parte, lá nos capítulos 2 e 4. Né? O 2 é das manifestações físicas, mesas girantes. E o 4 é da teoria das manifestações físicas. Aí ele começa já explicando. Os médiuns facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Então, os facultativos, médiuns facultativos, eles têm plena consciência de que são médiuns. Essa que é a verdade. E, em algum momento, se reúne, ou ele se concentra, ou ele entra em transe, e a manifestação do espírito, dos espíritos, acontece. Então, esse é o médium facultativo, que tem consciência da mediunidade. Conforme já dissemos, ainda que pertencente à espécie humana, semelhante faculdade está longe de existir em todos no mesmo grau. Então, quando a gente lembrou que não existe um médium igual ao outro. Então, existe desde aquele que tem, assim, como que indícios, né, de mediunidade, até aqueles que têm a mediunidade ostensiva, assim, evidente, né? Então, aí existe entre esses dois extremos uma gama enorme de médiuns. Então, ele fala assim, ó, não existem todos no mesmo grau. Porém, se há poucas pessoas em que ela esteja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea
e, sobretudo, as aparições. Então, se de um lado tem aqueles que não têm, é raro aquele que não tem mediunidade nenhuma, né? A outra ponta, outro extremo, que é aquele médium fantástico, é raro, né? Como o Daniel Douglas Home. Esse era, esse era um médium que estava no outro extremo, né? Um daqueles raros que tinha realmente uma mediunidade de efeitos físicos muito evidente, né? Aí, a 161, que é em seguida, para que a gente lembre, aliás, essa transparência vai voltar, né? Essa slide. Então, porque ele fala em 160, né? E essa 161, quando ele fala dos médios involuntários ou naturais, são aqueles cuja influência se exerce sem a sua vontade própria. Ou seja, ele não sabe que ele é médium. Lembra quando a gente estudou do caso da rua que era assombrada, que voava coisa, aí era pedra, era paus, né, que voava barulhos e tudo? Aí chamam o espírito, né, evocam o espírito, e ele fala que ele se divertia fazendo aquilo. Então, e quem que fornecia o material? Era uma empregada que trabalhava na mesma rua. E ela sabe disso? Não, não sabe. Aliás, ela morre de medo, ela é a primeira a se assustar. Então, essa é uma médium involuntária, ou médium natural, porque ela não sabe que tem a mediunidade, não tem consciência disso. Eles não têm nenhuma consciência do poder que possuem. Olha só, ele se refere a poder, né? Esse dom da mediunidade. E muitas vezes, o que de anormal se passa em torno deles não lhes parece de modo algum extraordinário. Isso é verdade. Tem gente que vê espírito e acha que todo mundo vê espírito. E é só ele que vê, né? Ele não sabe do que se trata, nada. Então, ele está vendo espírito dia e noite. Mas para ele é normal aquilo. Passou a vida fazendo isso. E ele acha que as pessoas também têm essa mesma capacidade, né? Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem suspeitarem, são dotadas de dupla vista. E aí ele fala aquele que vê o plano espiritual simultaneamente com o plano material, né? Então esse era né, ele falando desse médium involuntário, e fala também que pode se manifestar em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. Então aquele amiguinho invisível, né, que ele vê algumas coisas aí, vê espírito, né, de forma geral. Não é que ele está tendo alucinação, ele vê mesmo, né? E aí ele pede também para vê lá o 65, né? Então a gente volta, sempre que está em azul aqui é para a gente lembrar que já leu, né? No que acabamos de ver, certamente, que nada revela a intervenção de uma força oculta e os efeitos que revistamos poderíamos explicar perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Precisamente, essa foi a primeira solução dada a tais fenômenos, e que, com razão, podia passar por muito lógica. Então, as pessoas achavam que passava uma corrente magnética e aquilo, porque o magnetismo era algo conhecido, então tentavam explicar que o movimento das mesas e tudo aquilo era uma passagem de corrente magnética pela mesa, pelo objeto, né? Sem dúvida, teria prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Esses fatos são as provas da inteligência que eles deram, porque a partir do momento as mesas começaram a responder. Faziam-se perguntas e elas respondiam. Opa, então já não é mais corrente magnética que passa por esse objeto e faz com que ele se mova. Então vamos ter que achar uma outra explicação. Ora, como todo efeito inteligente há de vir de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa se achava associada a essa. Qual era ela? Qual a inteligência? Foi o que o segmento das observações mostrou. Então, aí,
Aquela que tinha movimento, né, eles estavam falando dentro de um grande grupo, que seria esse fenômeno material, né, como ele chamou aqui, efeitos físicos. E quando elas começaram a responder, ainda que mesmo fossem através de batidas, que era um efeito físico, que era movimento de mesa, que era outro efeito físico, aí se chamou de médiuns, aqueles que estavam relacionados com essas manifestações, chamou de médiuns de efeitos intelectuais ou médiuns de efeitos inteligentes, né? Aí, seguindo, né, que isso a gente finalizou a nossa última reunião com esse slide. Todas as demais variedades se ligam mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias, efeitos físicos e efeitos inteligentes. Mas algumas participam de ambas, que é isso que nós falamos. A mesa que se move, efeito físico, respondendo a uma pergunta, efeito inteligente. Analisando os diversos fenômenos produzidos sob influência mediúnica, vê-se que há em todos um efeito físico e que aos efeitos físicos se junta quase sempre um efeito inteligente. Então, ele estava naquele momento, quando ele estava escrevendo esse livro, quando ele estava concluindo tudo aquilo que ele estava estudando, a ciência de observação que ele aplicava, ele estava explicando naquela época. De lá para cá, muita coisa se descobriu, né? E isso veio a fortalecer mais ainda aquilo que ele já, ainda que ele não tivesse explicado tão claramente, né, em algum um ponto ou outro. Então, aqui a gente já tem mais informações. Hoje, a ciência busca estudar com o uso de aparelhos, inclusive, para saber o que está acontecendo com o médium. Então, coisa que não tinha naquela época. Então, evoluiu a ciência, então pode-se melhor explicar um ou outro tipo de manifestação. É, às vezes, difícil estabelecer o limite entre ambos, médium de efeito físico, médium de efeito intelectual. Mas isso não acarreta nenhuma dificuldade. Não vamos nos preocupar com isso. Incluímos na classificação de médiuns de efeitos intelectuais os que podem mais especialmente servir de instrumentos para comunicações regulares e contínuas. Que instrumentos era esse naquele momento, naquele tempo? Eram os cestinhos, onde tinha uma caneta pendurada, depois o lápis, né? Aí o médium pegava no lápis. Então, aí ele se utilizava disso e acabava passando informação. Mas vamos ver o item 133, relembrar ele, né? Dissemos que todo efeito que, na sua causalidade, revela um ato de livre vontade, ainda que muito insignificante, por essa circunstância, confirma a existência de uma causa inteligente. Então, todo efeito tem a sua causa ali. Então, já se descobriu, tem uma causa inteligente. Qualquer que seja efeito, ainda que seja só um mexer de objeto. Deslocou um objeto, tem uma inteligência por trás daquilo, tem um espírito por trás daquilo. Assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Então, ele agrega a isso o fato de alguém pensar, só pensando, eu quero que essa mesa vá desse lado, meu direito, vá para o lado esquerdo. E pronto, a mesa vai. Então, é isso que ele quer dizer. É uma manifestação inteligente. Se o resultado tivesse de ficar limitado a isso, só nos despertaria interesse muito irrelevante. É uma brincadeira. Então, um interesse que em seguida acabaria, porque vê aquilo se mexer e tal, como realmente chegou um momento que acabou aquela brincadeira, né? Perdeu a graça, né? Então, pode ver, se as crianças brincam com o copo, brinca durante um tempo, depois perde a graça, depois para, né? Contudo, já seria alguma coisa à prova, claro que consegue um obsessor e depois para, né? Mas
com o passar do tempo, a gente vai parando com as coisas simples, né? Contudo, já seria alguma coisa a prova de que em tais fenômenos há mais do que uma ação puramente imaterial. Então, não é só aquilo que está atingindo nossos 5 sentidos. Tem alguma coisa a mais. Tem um fenômeno, né, acontecendo e tem alguma coisa que está promovendo isso. Algo adicional, né? A utilidade prática, que daí decorreria, seria nula, ou pelo menos muito restrita. Porém, o caso muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e que permite regular devia ser a contínua troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Então, aí já sobe de patamar, né? Então, não é só manifestação inteligente, que tem um espírito por trás disso e só mexendo o objeto, mas tem comunicações, aí é muito mais claro, né? Os meios de que hoje dispomos, permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Então, nesse momento, ele está falando da psicofonia, ele está falando da psicografia, né? E hoje, onde para a gente é muito natural, naquela época era o início. Hoje, a gente vê uma comunicação, escuta uma comunicação, lê um livro psicografado com tamanha naturalidade, né? E terminando aqui, né, esse item que ele falou, 133, segundo a escala espírita, é muito importante essa escala espírita, porque ela mostra os níveis das individualidades, né? Desde o inferior até o elevado, o superior, o puro, né? Quem estiver bem convencido da variedade infinita que apresentam os espíritos, então, olha só, assim como nós, tem todo tipo de gente. Assim como nós, que tem todo tipo de gente, tem todo tipo de espírito que está aqui enxameando o planeta Terra, seja encarnado ou desencarnado, mas tem uma gama muito grande, né? Então, e considerando sempre inteligência e moralidade, né? Facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações. Então, nós vamos ver diferentes comunicações, como de comunicações elevadas, comunicações atrasadas, ignorantes, né? A gente percebe os vícios, as virtudes que se manifestam através das comunicações, né? Que, numa palavra, elas não se assemelharão mais do que a dos homens, desde o selvagem até o mais ilustrado europeu, né? Ele usou, na época, a linguagem, né, essa que hoje seria até politicamente incorreto, mas assim, desde o mais ignorante até o mais esclarecido, né? Essa é a gama de todos. Podemos agrupar em 4 categorias principais os graus que apresentam, segundo seus caracteres mais acentuados, podem ser grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Nós já vimos todas elas, tá? Mas por aí a gente vê os tipos de comunicação. Aí, seguindo já no item 188, né, deixando a recapitulação ou aquilo que ele pede, se bem que aqui ele vai pedir para a gente ver também a 164, né, o item 164. Mas ele fala dos médiuns sensitivos, né? São as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local, vaga ou material. Na sua maioria, distinguem os espíritos bons ou maus pela natureza da sensação que causam. Então, se vê um calafrio, opa, deve ser coisa, né? Coisa bastante, assim, imperfeita, né? Inferior. Se sente um bem-estar, é um espírito mais elevado. Então, essa sensação, esse médium sensitivo, é uma sensibilidade que ele tem. Então, é uma coisa mais, assim, mais branda, né? Então, a gente vai perceber que ele vai começar a aumentar
o nível, pelo menos assim, ó, a sensibilidade do médium, né? Então, ele pede para ver na questão 164. Então, vamos lá ver. Chamam-se assim as pessoas, porque esse aí é do capítulo 14 dos médiuns, que fala dos médiuns sensitivos ou impressionáveis. Percebem como eles é quase que blindada, né? Assim, a maneira com que ele escreve. Tá tudo. Vai lá buscar. Eu estou falando de forma geral aqui, mas vai lá buscar lá atrás que você vai ver o que é aquilo, do que se trata. E aí a gente vai lá e tem com mais detalhes, que é o que aconteceu. No item 164, chamam-se assim as pessoas capazes, né? Os médiuns sensitivos ou impressionáveis, capazes de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve arrepio sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. Sendo assim, a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. Isso a gente sublinhou pela importância aí, né? É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Então, quando a gente está fazendo um exercício mediúnico, para ver se ali nós vamos ter um médium, então a gente começa a exercitar ele. Então, a gente começa a levar ele até essa impressão mais aguçada. E aí ele vai dizendo, olha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Tá, então, vamos mais adiante com isso. E aí vai fazendo exercício. Então, vocês percebem que, quando se trata do médium sensitivo, ele fala, o médium precisa, pelo menos, ter isso para que ele possa se desenvolver, para que ele possa desenvolver a mediunidade que ele gostaria de desenvolver. Que ele gostaria, não significa que ele vai ter, né? Que ele vai desenvolver. Então, ao longo do tempo, quando a gente está fazendo exercício mediúnico, vai aflorando, vai desenvolvendo a mediunidade. E isso, ao longo das reuniões, ele vai ficando cada vez mais apto a perceber a presença do espírito e não somente como uma leve impressão, né? Como uma impressão vaga. Então, difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com o qual é preciso que não seja confundida. Então, não é dele, vem de fora isso aí, vem externamente. Pois há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, do mesmo modo que outras muito irritáveis, ou seja, muito sensíveis, absolutamente não os pressentem. Então, não tem mediunidade, não é característica da pessoa, são coisas diferentes, coisas distintas. Então, quando a gente trata da sensibilidade, é algo que pode perceber. É como, por exemplo, a gente está de olhos fechados, né? Em frente a uma porta, está um calorão e está ventando, abre a porta, aí vem aquele ar quente, a pessoa sente. Então, fazendo essa comparação, é uma analogia para que alguma coisa exterior veio e tocou os seus sentidos, né? Ou deu um gatilho lá para sentir, opa, é um ar quente que está vindo, alguém deve ter aberto a porta. Então, no médium sensitivo é mais ou menos a mesma coisa. O espírito se aproxima, traz com ele a sua característica, né? E ele vai percebendo isso. E às vezes se manifesta por um arrepio, por uma sensação de assim, quase que física, né? Mas é uma sensação que vem, né? Eu vou contar uma coisa interessante. Bom, eu estou lendo um livro sobre a vida de Zé Arigó, que foi um médium. Para vocês terem ideia da qualidade mediúnica dele, quando os espíritos determinaram que iam se manifestar daquela maneira para chamar atenção, né, através de cirurgias espirituais,
com cortes, com tudo, e sabe, daquele jeito que foi, quem já ouviu falar sabe do que se trata. Hoje não se faz mais isso, mas para chamar atenção foi necessário que tivesse esse tipo de manifestação. E o Zé Arigó era um dos 2 únicos médiuns que existia naquela época, estava encarnado, que podia ser, que podia trabalhar daquela maneira, né? Com esse médico alemão, Dr. Adolf Fritz. Então, um estava na Inglaterra e o outro era o Zé Arigó. Nunca foi identificado, os espíritos não falaram o que era, falaram que havia um médium na Inglaterra que ele podia se prestar esse tipo de mediunidade. Bom, então, nós estamos aí falando de um outro tipo de, assim, um outro tipo não, outro extremo, né? Entre a sensibilidade, o médium sensitivo, bem rudimentar, até esse que era extremamente... Chico Xavier chamou ele de fornalha. O Zé Arigó é uma fornalha em termos de produção de material para manifestação mediúnica. O ectoplasma que ele fornecia, o espírito, se utilizava a luz, fazia cirurgias e tudo, a luz intensa, a luz do dia, né? Pedia para clarear mais. Então, era realmente algo assim muito, muito exclusivo, muito diferenciado. Então, e aí esse era uma característica dele. E o doutor, esqueci o nome dele, é um psicanalista mineiro, que tem até, parece que são 2 nomes assim dele, e não um nome e sobrenome, eu já vou lembrar o nome dele. Ele conta que, quando perguntava para o Zé Arigó, falou: Zé Arigó, como é que se diferencia quando é um espírito elevado ou um espírito atrasado, né? Ele falou assim: quando vem de cima, quando eu recebo que vem de cima, a impressão dele, para ele descrever, porque ele era um homem muito simples, ele conheceu muito pouco do espiritismo, ele tinha pouco conhecimento, ele não estudava, né? Era um sujeito realmente muito simples, tanto que o apelido dele, Arigó, vem de assim, matuto, gente simples, né? Então, ele fala, quando vem de cima é espírito bom, quando vem de baixo é espírito atrasado. Então, era a sensação que ele tinha. Então, a gente vê que Kardec falava, naquela época, né, falava do leve arrepio, dessa sensação, que ele tentava explicar, né, para a gente. Hoje, 160 anos, pouco menos, né, porque, na verdade, foi no meio do século passado, né, nos anos 50, que Arigó estava encarnado. Então, ele descrevia a mesma coisa que Kardec estava falando aqui no livro dos Médiuns, né? Essa faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui pela impressão que experimenta reconhece não só a sua qualidade, a qualidade boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até a sua individualidade. Assim como o cego reconhece por um certo não sei o quê, a aproximação de tal ou tal pessoa. Eu sempre me lembro da minha esposa falando que a avó dela era cega e a avó dela sabia quem estava chegando. Ela cega assim, de não enxergar nada. E ela veio, né, e quem se aproximava, de longe, ela sabia quem que era. Como que ela era, não sabia, mas ela sabia e já chamava pelo nome. Mas isso aí, ela está confirmando que é isso aí mesmo. Tá? Torna-se um verdadeiro sensitivo com relação aos espíritos. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. Então, vem de cima, no caso do Zé Arigó. E a de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável. Há como que um cheiro de impureza. É como vem de baixo, né? Para o Zé Arigó. Tá? Então, só fazendo essa comparação, ilustrando para a gente poder melhor compreender isso aí. E, finalmente, né, ainda no 164, né, que acho que a gente viu, deixa eu ver.
é esse finzinho aqui, né? Os médiuns delicados, né? Os médiuns delicados e demasiado sensíveis devem abster-se de comunicações com espíritos violentos ou cuja sensação é penosa, por causa da fadiga resultante. A manifestação de espíritos, a mediunidade, ela é física. A gente tem que ter sempre isso em mente. Então, pessoas que são realmente sensíveis, que têm, assim, sejam delicadas, como ele chamou assim, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de compreensão física, deve evitar espíritos que realmente são violentos. Alguns espíritos, aqueles que têm experiência em trabalhos mediúnicos de desobsessão, sabem do que a gente está falando. Tem espírito que é muito, assim, violento mesmo, né? E chega com assim, já com o desejo de prejudicar o médium. Então, nesse caso, a gente evita aquele que está trabalhando, né, que está coordenando o trabalho, evita passar esse tipo de espíritos pelo campo mediúnico, né, pelo transe mediúnico de médiuns, assim, bastante sensíveis. Tem pessoas que têm mais propensão de poder trabalhar mediunicamente com espíritos esses que a gente está falando de violentos, né? E que causam um certo desconforto no médium por algum tempo. Tá? Bom, não vamos assustar ninguém, porque isso é característica de cada médium e as coisas se desenvolvem hoje com essa consciência de forma muito mais, assim, com cuidado, né? A gente cuida muito da saúde do médium, da sensação do médium, daquilo que ele vai poder estar passando, né? Principalmente no desenvolvimento mediúnico. Então, era essa nossa a parte, né, que nós estamos vendo, né, que é do quadro resumido, né, das diferentes variedades de médiums. Nós vamos continuar na semana que vem, né, no dia 23 de março, nesse mesmo estudo, né, esse mesmo tema, né, que nós estamos vendo hoje. Então, agora a gente pode aproveitar esse momento para a gente comentar a respeito. Alguns podem até dar assim, o testemunho da experiência que já tem, seja como médium, seja como dialogador, né? Aliás, a Suelen ficou devendo para a gente um comentário da última semana. Então, se ela quiser agora comentar também, e depois a gente volta no tema, que não deixa de ser o mesmo, né? Luiz, me dá 5 minutos, estou entrando no carro. Tá bom. Alguém gostaria de, enquanto ela entra no carro, de fazer algum comentário? É interessante. Deixa eu falar uma coisa que quando a gente não conhece, porque agora está ficando muito familiar para a gente. Falar de espírito, falar de médium, a gente já tem uma noção. Mesmo quem nunca viu uma reunião mediúnica, né, já não está assim tão surpreso, né, ou surpresa. Então, com o passar do tempo, à medida que a gente se familiariza, a gente percebe o quanto que é simples, o quanto a coisa... Claro, precisa ter conhecimento. O fato de ser simples não é simplório, né? Não é uma coisa faz de qualquer jeito que dá certo. Não é isso. O conhecimento leva a gente a se portar melhor diante da necessidade de uma manifestação de espírito, de um trabalho mediúnico, do médium entrando em transe, né? E então fica muito mais fácil, fica muito claro. Então, quando eu falo com tanta naturalidade que eu não sei se chega a surpreender.
né? Acho que a gente já está ficando mais ou menos no mesmo nível, assim, a gente fala e as pessoas, né, que estão compartilhando desse estudo começam, né, já entram em sintonia, assim, com esse conhecimento, com isso aí, porque é isso que nós estamos fazendo, estudando a respeito. Mas vamos lá, Suelen. Eu acho que você já entrou, desde que você não tenha entrado pela janela, né, que demora mais, mas acho que você já entrou no carro. Não, dessa vez usei a chave. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, totalmente. Não, bom, da semana passada eu complemento, mas falando uma coisa que realmente é muito verdade. Bom, não deixaria de ser, né, se eu não tivesse experienciado, mas porque vejo a experiência, né, que realmente as pessoas que têm uma saúde debilitada ou algum tipo de condição, acredito, né? Isso aí é pela minha ignorância que eu estou falando, mas acredito que as entidades elas são direcionadas conforme aquilo que o médico pode doar fisicamente, porque realmente, né? O Thiago, bom, enfim, pode falar muito melhor que eu, mas com certeza é 100% físico, né? Você transpor aquilo que o espírito está sentindo, e eu não posso nem imaginar o que é sentir um espírito que veio desencarnar de uma forma tão violenta e o médium sentir exatamente aquilo, sabe? Enfim, então eu queria complementar aqui, né, pelaquilo que eu vejo toda semana, que realmente é físico, né? É o que o Thiago complementou aqui, a doação de fluido vital, né? E quanto mais você tem ele, mais você doa, né? Então, as entidades, elas se utilizam daquilo que o médico pode doar. E da semana passada, o complemento, que foi o que a Ana Paula falou, né, sobre... Depois vocês conversaram mais sobre isso, mas era o pensamento exatamente que ela falou que eu tinha no começo, o Luiz sabe disso, né? Eu falava, quem sou eu na fila do pão para, né, dialogar, posso nem falar doutrinar, isso para mim né? Bom, primeiro que não se usa mais essa palavra, mas nem se usasse, eu estaria muito anos-luz disso, mas eu pensava dialogar, né, com uma entidade, porque a gente não está falando de entidades intelectualmente ignorantes, né? Elas ignoram a questão do bem, do perdão, enfim, mas intelectualmente é bem pouco provável. E eu sempre me achava, né, nessa condição de, imagina, quem sou eu? Aí eu queria dar um exemplo, que o Luiz estava presente quando eu levei um chega para lá, né, Luiz? E numa sessão mediúnica. E ali eu entendi, né? Não foi um chega para lá de uma entidade, né? Como é que se diz? De luz, pelo contrário. Uma entidade bem rígida e bem enraizada na raiva. E tudo que aquela entidade falou, né? Em relação do meu comportamento ali, era verdade. E eu me destabilizei. E aí eu fui compreender que literalmente, você conversa como se fosse uma pessoa encarnada. Nós temos essa consciência que nós precisamos de uma moral muito evoluída, que nós precisamos ser uma pessoa muito correta. E eu também tinha essa consciência. E o Luiz sempre me falou em outras palavras que não era bem assim. Mas aí eu lembro de ter visto, até comentei com o Luiz, de ter visto uma mini aula, né, uma palestra, né, da Terezinha de Oliveira, e ela explicou em maneiras tão simples. E eu comecei a entender ali. Ela falou assim, olha, no momento que nós estamos dialogando com esses irmãos enraizados na vingança, no ódio, não quer dizer que nós somos moralmente mais evoluídos do que eles. Mas naquele momento, nós somos mais equilibrados do que eles. O que acontece no nosso dia a dia. Às vezes alguém da nossa casa pede o equilíbrio, a gente vai lá e dá um apoio. E às vezes vice-versa. É somente isso. Claro que o desenvolvimento da moral é primordial, mas não para conversar com o espírito. É para o nosso próprio bem. E aí a gente vai aprimorar as nossas conversas, né? Se a gente vive aquilo do evangelho, nós vamos nos melhorar. Mas é ter a vontade de trabalhar na melhora e ser você.
Aí, né, aprendi na teoria, achei muito interessante, fez muito sentido, mas ainda não tinha vivido isso. Até viver uma situação que, quando eu comecei a dialogar com aquela entidade, gente como a gente, mas literalmente como se eu estivesse conversando com alguém na esquina, eu tive a melhor conversa e ele compreendeu aquele momento, compreendeu que a gente era igual e a conversa fluiu. Então, dali para frente, eu compreendi que sim, devemos melhorar, claro, intelectualmente, moralmente, isso é o nosso dever. Mas independente de uma conversa que nós temos ou não com uma entidade, e quanto mais intelectualmente nós sabemos, óbvio que ajuda. Mas conversar com o encarnado, ele não sabe quem eu sou realmente. Ele não sabe o que eu estou pensando. Eu posso falar o que eu quiser e soar bonito, e aquele irmão encarnado pode comprar a minha ideia. Agora, um desencarnado, ele sabe. Ele está te vendo nu. Ele sabe exatamente. E se um pensamento da qual realmente você não é, ou que você não sente, passar pela sua cabeça, eles vão ver. E vão usar isso. Então, esse é um grande exemplo, que o trabalho, né, mediúnico, principalmente de diálogos com espíritos em sessões de desobsessão, é de amor, acima de tudo. E ser a gente. Porque no final do dia, pela minha experiência, o que eu não vejo entidades diferentes daquelas pessoas que a gente vê na televisão, nos noticiários, no dia a dia, ao nosso redor. São iguais, os sentimentos são iguais. Talvez um pouco mais enraizado em alguns pontos, mas são iguais. Então, era esse exemplo que eu queria dar, como eu mudei a minha opinião em relação de ter moral elevada para conversar com espíritos. Não, não é necessariamente neste caminho. Vai dar neste caminho, provavelmente. Mas, pensa só, se tivesse que só ter ser santo para conversar com o espírito, não ia existir uma sessão mediúnica nesse mundo. Eu acredito que no plano espiritual seja possível, acredito, eu não tenho certeza, seja possível esclarecer espíritos, mas é uma oportunidade que nós temos de trabalhar aqui, de fazer isso, né? Ser usados como telefones, né? Para poder falar com o plano espiritual ou ser intermediários, e com isso todos ganham, todos ganham. O trabalho acaba sendo feito. Em vez de fazer no plano espiritual, faz aqui. Os espíritos que fariam aquilo estão dando oportunidade para a gente. E eles também estão ganhando com isso. E nós aprendendo tudo, e o espírito também resolvendo. Enfim, é um trabalho de conjunto. Então, a mediunidade é uma solução muito, muito apropriada para que a gente possa, todo mundo sair ganhando. Todo mundo. E como a Sueli falou, nada de ser espírito puro encarnado, né? Não, a gente tem, todos nós temos nossas falhas, tudo, mas o bom também da história é que, com o passar do tempo, isso ficou claro né, na explicação da Sueli, a gente vai se melhorando e vai cada vez mais se melhorando, moralmente, intelectualmente, vai aprendendo. Por quê? Para ter mais ferramenta de trabalho, para poder ser mais assertivo naquilo que a gente está fazendo, né? Que é o trabalho nas sessões mediúnicas. Porta fechada. Quase que eu treco agora. Aqui teve uma porta que estava com calço, escapou o calço, ela fechou sozinha. E a velhinha olhou para mim, porque ela estava de costas, eu estou de frente aqui, eu vi que não tem nada, né? Então, a gente, antes de achar que é espírito... Eu, como médico, ia sair correndo. Então, antes que a gente atribua a uma manifestação espírita, ou de espírito, tem que avaliar se não foi um efeito natural. E foi. A porta escapou e fechou. Na verdade, eu não tenho medo de espírito, eu tenho medo de desencarnado. Luiz, eu posso só adicionar mais uma coisa também, que te aguenta aqui do meu lado?
Não vai deixar eu mentir. Aproveita que você está toda embalada aí, vai em frente. Sobre o que ele fala. Você diz, né, que às vezes não tem médios, né, de tamanha ostensividade que é tão natural para eles, né, ver, ouvir, enfim. E aconteceu um episódio esses dias, e aí, Thiago, eu dou risada porque é muito natural mesmo. Eu ri, Thiago, olha aí, opa! Chegou perto de mim e falou, olha aí, opa. Eu falei, olha aí, opa, o quê? E eu tava assim, sabe, no banheiro, me trocando, penteando meu cabelo, não sei. Ele chegou atrás de mim, tá vendo? Olha aí, opa. Eu falei, olha aí, opa, o quê, rapaz? Aí, você não viu? Aí eu vi o quê? Aí ele começou a rir dele mesmo, dele ter falado isso. Aí ele, claro, sério que você não viu. Porque é natural, sabe? Eu, pelo menos, acho isso fantástico, né? Ser natural. Lógico que tem alguns que debatem em relação a isso, né? A gente não está falando que todos os dias são flores, não é mesmo. Mas essa naturalidade, né? Quando acho que o espírito vem preparado, enfim, não, tem muitas variantes aí, né? Muitas questões a serem discutidas, mas no geral de levar isso com uma naturalidade, né? Não se assustar, enfim, não se desesperar. E é tão natural, chegou a seu ponto tão natural que ele me pergunta, mas você não viu? Como se fosse realmente uma pessoa encarnada que ele tivesse visto ali, sabe? Eu falei, não. Aí ele deu risada, né? Porque não, óbvio que você não viu, né, Sueli? Ele pensou com ele. Enfim, então, assim, essas coisas que a gente vive na prática e eu vejo na teoria, né? E lógico, nós temos uma teoria muito mais abrangente também, né? Outros livros falando muito disso, de outras experiências, mas é bem isso, sabe? É só ilustrando aquilo que você acabou de ler na teoria. Esse que é importante. Eu acho que quando a gente ouve experiências, né, reais, assim, que aconteceu, a gente fixa mais isso. Quando Kardec falou, olha, tem médium que tem uma sensibilidade muito, assim, rústica, muito, né, pouca coisa. E tem uns que já, e com o passar do tempo, você vai exercitando, pode até perceber a individualidade. Então, aí, no caso que você falou, do Tiago, passou um pouquinho de perceber a individualidade, porque aí já viu, né? E, como ele falava lá, os médiuns naturais nem percebem, né? Eles não têm conhecimento, e vêm e acham natural. Tanto que ele falou naturalmente, né? Ele falou, você não viu? Como se você tivesse essa capacidade. Ou seja, naquele momento, veio naturalmente para ele uma conclusão. Poxa, se eu vejo, todo mundo vê. E não é assim. Então, esse é um exemplo típico de que nem todo mundo vê, quem vê com diferença entre um e outro, cada um médium do outro, né? E que o estudo, o conhecimento, nos traz muito mais esclarecimento e fica a coisa muito mais natural. Agora, imagine um cara que vê e não sabe do que se trata. Aqui tivemos um caso de uma funcionária da minha filha, que ela tinha problemas mil, assim, sabe, ela tinha depressão, ela tinha um monte de coisa e tal, e tudo isso agravava com o fato dela ver a mãe desencarnada. E a mãe vinha querer ajudar ela, e só atrapalhava, né? Até hoje ela não sabe que nós conseguimos conversar com o espírito, que era a mãe dela, esclarecer, e ela nos contou que ela queria ajudar a filha, que a filha sempre foi muito dependente, precisava dela, e ela queria ajudar. E aí a gente mostrou para ela que ela tinha realmente condições de se ajudar. Passado um tempo, a gente se encontrou com essa funcionária. Ela estava muito mais equilibrada. Claro que a gente não perguntou para ela, falou, e aí, você parou de ver sua mãe? Porque nunca tocamos nesse assunto. Mas ela falava, né, que através de terceiros a gente soube que ela vivia assustada porque ela não sabia o que estava acontecendo, que ela via a mãe dela. Então, uma médium natural que percebia a presença de um espírito e que aquilo para ela era o fim do mundo, né? Ela não tinha explicação, era difícil para ela.
E aí, meninas? Luiz, só fazer um comentário aqui a Pode respeito fazer. dessa situação que aconteceu em conjunção de uma coisa que eu aprendi hoje no meu estudo. Anteriormente, eu achava que pessoas tinham mediunidades diferentes. E hoje, no meu estudo, eu aprendi que é gramaticalmente incorreto, que nem quando a gente falava doutrinar e dialogar, gramaticalmente correto falar isso. Então, eu queria até perguntar a sua opinião sobre. Porque mediunidade todo mundo tem. Então, cada médium tem especialidades diferentes, não mediunidades diferentes. Talvez seja até um jogo de palavras. Mas por que eu toquei nesse assunto? Porque é muito fácil, e eu me incluo nesse balde aí, de quando eu via médiuns fazendo poesias, cartas consoladoras, pinturas mediúnicas, eu falava, nossa, que superior, né? Que coisa tão mais superior, né? Do que comparado a um médium que vai, de repente, só fazer uma bagunça, fazer uma comunicação muito agressiva, muito violenta. E eu pensava dessa forma. E depois, um exemplo que eu ouvi nesse estudo do Livro dos Médiuns lá da FEB me fez pensar de uma outra forma. Porque o exemplo foi a mediunidade, lá muitos anos atrás, ela começou de um jeito extremamente simples, que eram os espíritos batedores, né? E eu nem sei, porque eu peguei só o finalzinho de vocês hoje, não sei se a gente já tocou nesse assunto. Mas só não existia psicofonia, né? Mas era só batidinhas na mesa, lá no começo. E nem por isso deixou de ter sua importância. Ao contrário, foi crucial para o desenvolvimento e o desenvolvimento do espiritismo no mundo, né? Foi o que abriu as portas, foi o que gerou a primeira curiosidade, foi o que gerou as primeiras pessoas a começarem a estudar que fenômeno é esse, entendeu? E então é uma coisa que eu cheguei a uma conclusão assim, sabe? Que não existe mediunidade diferente, não tem médium melhor nem pior, só são especialidades diferentes, sabe? Eu sempre tinha pensado de uma forma, mas acabei pensando de outra. Não, isso que você falou é totalmente correto. E outra, numa reunião mediúnica, essas especialidades, elas se juntam e dão o resultado final do trabalho. Pense numa orquestra. Na orquestra, você tem cada um especializado no tocar, no executar um instrumento. E a soma daquilo, tem alguém que está regendo, tá? Mas isso, não vamos nem entrar nesse mérito, mas a soma dessas qualidades, dessas habilidades, do que pode tirar de cada um dos instrumentos, gera um concerto. E um concerto muito bom, muito bonito, né? Então, a reunião mediúnica não passa disso. Cada um tem uma especialidade, né? E somadas as especialidades, vamos ter o resultado da nossa reunião mediúnica. É basicamente isso. Você tem toda a razão. Eu acho que você entendeu perfeitamente. E aí eu venho, assim, de novo, bater na mesma tecla, né? A importância do estudo. Porque senão a gente começa a elucubrar, assim, começa a pensar, a tirar conclusões. Viram a conclusão que era quando tinha os efeitos físicos? Ah, não, é o magnetismo, é a eletricidade e tal. Como não tinha outra resposta, uma resposta melhor, aquilo era a resposta adequada. Até que veio a resposta do espírito, quer dizer, a causa inteligente. Opa, peraí, não é só isso, não. Nós vamos ter que ir um pouco mais além. Então, o estudo, né, vai levando a gente no aprimoramento de ser esse músico, se formos falar de orquestra, a tirar melhor do seu instrumento, a contribuir melhor. Então, realmente, uma reunião mediúnica é um grupo, é um conjunto, onde cada um contribui com a sua especialidade. Muito bom. E eu acho que com essa conclusão
que a gente começou a fazer aqui em grupo, a gente até evolui um pouco mais para começar a entender que, com base no estudo, com base no compreendimento, talvez coisas que a gente não compreenda hoje, nesse momento, nesse nível de evolução espiritual e corpórea nossa, no momento que a gente está vivendo, dá uma certa esperança que talvez a dor, o sofrimento, coisas que nos afetam tanto hoje, que talvez a gente até fique frustrado e com raiva por não entender, eu acredito que depois de um certo tempo, acredito não, sei que vai ser isso, nos dá esperança que em algum momento da nossa história, da nossa jornada espiritual, isso vai ser absorvido, vai ser entendido de uma forma muito mais fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto muito quando a Ana Paula fala que ela se refere assim, ao planeta como uma escola, ela sempre fala isso aí, né? Gosta de pensar dessa maneira. E é isso. O aprendizado nosso vem com o tempo, vem com o exercício, vem com a experimentação, vem com os erros, do jeito que vem, a gente está evoluindo. Então nós não temos nem que duvidar mais, absolutamente, o mínimo que seja, de que é um aprendizado que nós estamos tendo. E a mediunidade é mais um recurso de aprendizado. Tudo que está aí é recurso de aprendizado nosso. Nós precisamos aprender. É essa nossa função, nossa tarefa, nossa missão. É o aprendizado nosso, a nossa melhoria. E como indivíduos, a gente aprende, se melhora e a gente reflete no coletivo, na humanidade. Ah, mas eu sou só um, aqui no fim do mundo, escondido. A pessoa não tem ideia da influência que ela tem sobre as pessoas, seja encarnados, seja desencarnados. Quando a gente tem, inclusive, uma oportunidade como essa que nós estamos tendo agora, a gente tem que realmente, quando vai falar, vai ficar registrado, que a gente tenha conhecimento de causa. Aquilo que se propôs a fazer, estudar aquilo lá, saber a respeito, porque nós temos que realmente ser boas fontes de informações, porque a gente vai e consulta boas fontes também de informações. Temos 2 minutinhos para encerrar. Se ninguém tiver que fazer nenhuma observação, a gente encerra, mas vamos aproveitar esses 2 minutinhos, se alguém quiser, fica à vontade. Vocês conseguem ouvir o tic-tac do relógio? Thiago acabou de comentar isso. Que bom. Muito bem, então nós vamos, nesse momento, finalizando. Eu gostaria de pedir para fazer a prece de encerramento, se ninguém se ninguém quiser fazer, né? No meu lugar, que tiver um inspiradão assim para fazer, né? Bom, então vamos lá. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecidos pela oportunidade que tivemos de nos reunir em torno de um assunto tão importante que é a mediunidade. E também, Mestre Jesus, a cada dia que passa, dentro desse estudo, percebemos a importância da mediunidade em nossas vidas, como uma verdadeira oportunidade, substituindo, talvez, uma dor intensa, um sacrifício, pagando, inclusive, fisicamente, o fato de querermos saldar nossos débitos, uma vez que nós somos os artífices da nossa reencarnação, em muito nós buscamos e aquilo que possa ser a melhor solução para nós. Nesse momento, Mestre Jesus, além de agradecer pela oportunidade, nós pedimos em benefício de todos aqueles que sofrem, todos aqueles que ainda não compreendem a situação em que nós nos encontramos como espíritos imperfeitos que somos. Permita, Mestre Jesus, que cada vez mais, em maior velocidade, possamos entender o que significa a vida, o fato de estarmos aqui encarnados, de aceitarmos a reencarnação como explicação de tudo o que acontece, inclusive do estágio evolutivo em que nos encontramos. Que possamos aprender, Mestre Jesus, de maneira
haver um horizonte muito mais largo, muito mais abrangente, e que possamos nos basear no vosso Evangelho, amando aqueles que estão próximos de nós e amando a Deus sobre todas as coisas. Que possamos aprender a cada dia, querido Mestre. Rogamos ao Senhor que abençoe essa humanidade que ainda está tão atrasada e que nós possamos despertar, todos nós, e evitar verdadeiros desastres humanitários, a exemplo dessa guerra, que sabemos ser tão fora de propósito, em meio a uma pandemia. Enfim, estamos com tantos problemas e não poderíamos juntar mais problemas ainda às nossas vidas. Por isso, rogamos ao Senhor que inspire os governantes, aqueles líderes todos, sejam dos países em conflito, seja aqueles que dão suporte, sejam aqueles que de alguma maneira querem evitar tudo isso, que todos possam se unir e encontrar a solução, uma solução pacífica, e sair desse estado onde tantos sofrem, tantos passam por dificuldades. Mestre Jesus, temos também muitos amigos, temos pessoas de nossa convivência que passam por dificuldades de saúde, e nós pedimos para que abençoe aqueles que hoje estão passando por tantas dificuldades em termos da sua saúde. Alguns amigos nossos estão, inclusive, em estágio muito avançado de doença. Pedimos para que atenue seu sofrimento, para que ele possa fazer essa passagem para o plano espiritual de forma tranquila. Permita que todos aqueles que fiquem na retaguarda, que possam ser abençoados e possam entender que é chegado o momento dessa separação temporária, separação entre dois planos, mas que jamais o amor que existe entre nós possa ser rompido. Obrigado, Mestre Jesus, mais uma vez, por toda a proteção, por todo o amparo que o Senhor nos concede. Em vosso nome, em nome de todos esses amigos que nos auxiliam, nós encerramos agora o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos.